eu quero dizer o seguinte: bandidos, tremei. O Supremo Tribunal Federal tomou ontem uma decisão histórica, uma decisão que vai abreviar e muito os processos penais no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu interpretando a Constituição de que no Brasil a pessoa que for condenada na primeira instância e for condenada na segunda instância, quando ela recorrer, ela já passa a cumprir a pena. Ou seja, o cidadão continuará preso. Isso significa dizer que, por exemplo, os condenados pelo juiz Sérgio Moro podem recorrer ao STJ ou ao Tribunal Regional Federal. Se forem condenados também pelo STJ ou pelo Tribunal Regional Federal, o STJ é Superior Tribunal de Justiça, eles podem continuar recorrendo, só que aí nessa hipótese eles recorrem presos. E isso vai facilitar uma série de delações premiadas de empresários que estavam recebendo dos seus advogados a garantia de que processualmente eles sairiam brevemente da cadeia e que exatamente por isso eles tinham que continuar negando os seus crimes. Então é um avanço enorme na questão processual brasileira. E a interrogação que tem é a seguinte: a Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, para que não aconteça a antecipação das penas, dizia que o cidadão só pode ser preso em flagrante delito ou com a sentença transitada em julgado, ou seja, ou após ele ser julgado em todas as sentenças. Qual que era o objetivo da Constituição Cidadã? Impedir que um cidadão que fosse condenado na primeira instância ou na segunda instância, ou em ambas, tivesse realmente que cumprir a pena, uma vez que ele pode ser absolvido lá pelo Supremo Tribunal Federal. E aí ele já cumpriu a pena, como é que vai indenizar esse cidadão se futuramente ele for declarado inocente? Entretanto, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é o tratado que garante a todo cidadão duplo grau de jurisdição. O que seria duplo grau de jurisdição? É a possibilidade de um cidadão ser julgado em duas instâncias. Duplo grau, duas instâncias, duas jurisdições. Então, o cidadão que é condenado pelo juiz de piso, primeira instância, o cidadão que é condenado pelo Tribunal de Justiça, segunda instância. O que isso significa, trazendo mais para perto de nós o problema? Significa que José Riva, já condenado em primeira instância, que Éder Moraes, já condenado em primeira instância, se o Éder Moraes é também condenado no TRF, ele vai cumprir os 69 anos de prisão. Como no Brasil a pena máxima é 30 anos, ele vai cumprir os 30 anos de prisão. E ainda que possa recorrer para o Supremo Tribunal Federal. E só vai sair da cadeia se ele conseguir sucesso em outra instância recursal. A mesma coisa vale para o Riva, a mesma coisa vale para o Silval Barbosa. Então, o fato do Brasil ter sido signatário do Tratado de São José da Costa Rica, esse é um tratado que trata exatamente da questão dos direitos humanos. Então, o que os direitos humanos defendem no mundo inteiro é que a pessoa tenha direito ao duplo grau de jurisdição, e não mais do que isso. Porque no Brasil chega a ser quíntuplo grau de jurisdição. Aí os advogados vão recorrendo e conseguem o benefício da prescrição.
Aí ocorre o benefício da prescrição, o processo nunca chega ao fim. A interpretação que o Supremo deu é que nós devemos ter, também está na Constituição, a razoável duração do processo. E com a decisão do Supremo, o processo vai acelerar. Porque quem é que atrasava os processos para julgar nas instâncias superiores? O réu preso, ele tem preferência para julgamento. Então, se o réu está preso, o cidadão vai recorrer com o réu preso e isso vai entrar na prioridade da pauta, ou do STJ, ou do TRF, ou do Supremo Tribunal Federal, na instância superior, para decidir se ele deve ser solto ou não. Tem que ver ainda o acórdão do Supremo Tribunal Federal, mas foi sem dúvida nenhuma uma revolução a interpretação do Supremo. Não tem mais aquela história, e foi o Supremo que decidiu isso, do trânsito em julgado para poder ficar preso. Portanto, eu creio que as pessoas perceberão mais facilmente a força das decisões do Poder Judiciário. Evidentemente que pode ter uma injustiça aqui, outra acolá, mas, na verdade, o processo será mais célere. Na verdade, nós teremos sim a razoável duração do processo, porque quem segurava o processo era o advogado da parte. Agora o advogado da parte vai ter todo o interesse de fazer o processo andar o mais rapidamente para tentar o próximo grau de jurisdição. Mas os futuros graus de jurisdição, eles já serão acionados com o réu preso. Creio que essa foi uma grande vitória do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro da Lava Jato, em suas palestras, ele tem defendido exatamente isso. Foi uma vitória do bem sobre o mal. As pessoas que têm crimes a pagar, elas irão cumprir mais rapidamente a pena e a justiça não será tão morosa assim. Vale lembrar aquela velha frase de Rui Barbosa: justiça tardia não é justiça, é injustiça. E o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica e em favor do fim da impunidade.